Certo? Então eu tô aqui para falar sobre o sistema Dominus. Ele é um sistema que está disponível no grupo do Facebook do Som RPG, da qual provavelmente é um dos únicos locais que esse vídeo vai ser veiculado. E acabei de falar, ele é um sistema feito por um grupo chamado Iniciativa Dominus, da qual a gente tem a noção de alguns dos membros que ajudaram a criar. Não sei se todos, então eu vou evitar de falar os nomes para não deixar ninguém de fora e não ser injusto. Tá? Mas então essa Iniciativa Dominus criou esse jogo. Eu considero esse sistema, alguém pode discordar, não tem problema, ele sendo minimalista e narrativista. O que isso significa? Minimalista significa que ele tem um conjunto de regras pequeno, ele tem poucas regras e são regras bem gerais que abrangem várias situações diferentes, né? A mesma regra. E narrativista também porque ele, com essas poucas regras, ele acaba prezando muito mais para a contação de história, como a história vai seguir, né, e para como ela vai se orientar, do que para as rolagens em si. Então o foco não é tanto as regras, mas é a contação de histórias, é possibilitar e facilitar isso, a contação de histórias, certo? Então, acabei de falar, Dominus é um sistema, ou seja, ele é um conjuntinho de regras de RPG, um conjuntinho de regras que te ajuda a contar uma história. Quais são as regras do Dominus? Lá no bem da verdade, o Dominus ele tem uma regra básica, uma regra. É a regra do desafio. Tá? Qualquer coisa que você vá fazer, realizar no jogo de RPG, no jogo que você estiver jogando, e for passível de falha, e essa falha gerar uma consequência para a história, né? Você faz um desafio. O que é um desafio? É você rolar um dado de 6 faces e verificar o resultado. Se for um resultado 1, 2 ou 3, você falhou naquilo que você está tentando fazer. E se for 4, 5 ou 6, você foi bem sucedido naquilo que você ia fazer. Tá? Então, por exemplo, caminhar, falar, conversar naturalmente, comer, acordar, correr, não são atividades que seriam consideradas um desafio, a não ser que isso gere se a falha dessa atividade gerar uma consequência para a narrativa. Então, eu estou conversando e eu estou tentando convencer alguém de que eu não estou mentindo, né? E isso vai afetar a história. Opa, aí sim, então essa conversa com a tentativa de convencimento é um desafio. Eu vou lutar com alguém, e se eu perder, isso vai modificar o andamento da história. Então essa luta é um desafio. Eu tenho que correr atrás de um cara e eu tenho que alcançar ele. Se eu não alcançar, a história toma outros rumos. Então essa corrida é um desafio. Entenderam? Então o desafio não tem um padrão, ele não precisa ser uma atividade física, ele pode ser uma atividade mental, uma atividade social, uma atividade espiritual, ele pode ser qualquer atividade realizada que na falha gere uma mudança, mude o rumo da história. Então acordar e escovar os dentes não muda o rumo da história. Acordar e fazer o café da manhã não muda o rumo da história. Conversar corriqueiramente com uma pessoa não muda os rumos da história. Então, para isso você não faz desafios. Essa é a regra do Dominus. Aí o arquivo do Dominus também traz várias tabelas que na verdade não são regras, são oráculos, são tabelas geradoras de atividades, personagens, ações, objetos, lugares. Para que servem essas tabelas? Servem para que você, quando você tiver alguma dúvida, estiver travado na história, não souber o que fazer, não souber para onde ir, aquela travada que você dá quando está jogando, você rola nessas tabelas. Então elas não são tabelas, vamos dizer assim, obrigatórias. Elas são sugestões do que você vai e pode fazer, certo? Então essas tabelas não são regras do sistema, essas tabelas são uma ajuda, são um apoio para o jogador, certo? Outra coisa que consta nas regras do Dominus é para você utilizar
um oráculo de sim ou não, né? Um oráculo que te ajude a decidir as coisas. Mas, novamente, eu não considero isso como uma regra do Dominus, isso é uma ferramenta geral do solo. Tá? Então, a regra do Dominus, particularmente essa regra do desafio que eu expliquei, mas o Dominus se utiliza de tabelas e de oráculos de resposta variada, tipo sim ou não, né? Opção A, opção B, para você rolar e decidir as coisas na história, como qualquer jogo solo ou como qualquer oráculo nessa parte, ok? Como o Dominus é só esse sistema, é um sistema genérico, geral, ele não vem com um cenário, ele não está linkado a um cenário que é o Dominus. Não. O Dominus é o sistema, então ele tá limpo. É só essa regra do desafio, uma base de tabelas e do oráculo sim e não, e você preenche isso como você quiser. Tá? Então você pode criar o teu cenário em cima do Dominus. Como assim? Como o Dominus é um sistema aberto, tá descrito nos arquivos, o pessoal que fez, alguns dos que fizeram já comentaram isso, você pode fazer o que você quiser com o sistema, ampliar, tirar a regra, colocar a regra, ele é um sistema aberto, você pode disponibilizar isso sem problema nenhum. Então você pode criar o teu cenário, pegar um ambiente, uma ambientação que você queira, uma temática que você queira e preencher isso, tá? E jogar o Dominus. Tá? Como assim preencher o sistema? Como eu falei, o sistema ele te oferece essas tabelas geradoras de ambiente, local, trama, personagem, objeto, frases. Então, para você criar um cenário em Dominus, você pode preencher essas tabelas já dando opções para o teu jogador de como ele pode se virar nesse mundo. Tá, mas e se eu não quiser fazer tabela nenhuma, se eu quiser só pegar a regra geral e jogar? Beleza, você pode, né? Essa é uma das formas que eu considero que dá para jogar Dominus, é sem o uso de tabelas, mas daí eu comento mais quando for falar dos cenários especificamente. Sobre o sistema, é isso.